Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saidelis, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos fazer um resumo do nosso trabalho. Pois bem, meus amigos, quando nós voltamos da nosso pequeno recesso, em janeiro nós começamos a trabalhar nesta cristaleira, que vocês vão ver daqui um pouquinho, a Paula vai mostrar ali. Ela está pré-montada. Várias coisas nós não vamos fazer nela aqui na oficina e eu vou explicar por quê. Daqui um pouquinho nós vamos mostrar ali, eu vou explicar. Mas antes eu quero falar de todo esse processo. Nós tivemos diversas fases nesse nosso processo. Duas delas são muito importantes e que não constam e não estão constando sempre quando a gente fala em restauração. A primeira delas é a avaliação do móvel e a segunda é o transporte. São duas etapas muito importantes. A avaliação normalmente, no caso desta cristaleira, foi a Paula que fez. Foi lá, visitou o cliente, avaliou, fez a avaliação, deu preço, enfim, essas coisas todas. E o frete também, o transporte. Retirar a peça da casa da cliente e trazer para a oficina. Essa é uma etapa muito importante. Porque esta peça, vocês vão ver, esta cristaleira tem algumas coisas muito perigosas de se lidar. Aliás, várias coisas. Muitas vezes um móvel, uma mesa, umas cadeiras e tal, chega lá, joga em cima do caminhão e pronto, manda trazer e acabou. Nesse caso, não. Nós vamos ali mostrar algumas dessas coisas que eu quero falar das fases. Hoje nós vamos revisar todas as fases, certo? Então, gente, a Paula vai dar um passeio aqui pela nossa cristaleira que ela está assim pré-montada. O que eu falei? Por exemplo, aqui é a porta, esta porta daqui de baixo, certo? Então nós não vamos colocar essa porta no local. No lugar dela vai ser colocada lá quando a cristaleira for montada. Por algumas razões, que eu já explico. Esta é uma outra parte que vai numa parte superior aqui, que também tem aquele mesmo trabalho semelhado a esta porta. Então vejam vocês o seguinte, o transporte dessa cristaleira tem que ter todo esse cuidado. Nós não podemos simplesmente colocar a porta aqui no lugar e jogar em cima de uma caminhoneta para levar para o cliente. Nós vamos ter que fazer todo um trabalho de vedação, de colocar um plástico bolha, quer dizer, um cobertor, desses cobertores de mudança, que é uma coisa comum, para fazer com que esse imóvel possa chegar intacto na casa da cliente, certo? Pois bem, então, essas portas, as gavetas, tudo sai. Por que tudo sai? Para que o nosso móvel possa ficar leve para ser transportado, porque isso vai provavelmente para um 7º andar. Então, tem que entrar no elevador, e se não entrar no elevador, tem que subir pela escada, certo? Bom, então, gente, como eu falei antes, se vocês verem um vulto estranho aqui no espelho, é a Paula. O que acontece? Nós fizemos, então, essa avaliação do transporte e depois nós fizemos várias fases que a gente vai rever um pedacinho dela ao longo desse programa. Foi desmontagem, retirada de acabamentos, processo de colagem, lixas, cor, revisão das peças, cupim, falamos sobre cupim, mostramos algumas coisas. Depois fizemos um programa respondendo às questões dos nossos amigos e parceiros. Fizemos soluções de tonalização e acabamento. E por último, falamos dos metais e da vidraria, da parte de vidros aqui da nossa cristaleira. Antes de vocês assistirem um clipezinho com essas partes, eu quero falar uma coisa que a Paula me sugeriu. Na montagem deste móvel, a gente usou vários tipos de martelos. Vejam vocês que é uma coisa que a gente quase não se dá conta das necessidades que a gente tem. Esse aqui, vocês viram a gente usando aí várias vezes. Esse é o chamado martelo de vidraceiro. Ele é quadradinho e ele nos possibilita fazer esse tipo de trabalho assim, ó. Então esse, para trabalhar com vidro, então, é um martelo excepcional. Este outro aqui é um martelo muito antigo,
muito antigo, que está comigo já há muitos anos. Parece ser não um martelo que a gente usa aqui para fazer, por exemplo, aqui, ó, essas peças, por exemplo, puxadores, partes de latão, que a gente precisa fazer, né, um trabalho mais delicado. E depois um martelo de chapa, que é um martelo que tem uma parte maior, e um martelo tradicional, né, de pregar os pregos com cabo de fibra e tal. Então, gente, vamos assistir agora um pedacinho de cada um desses programas com aquela parte mais essencial ao longo do tempo dessa nossa restauração. Vamos lá? Primeiramente, eu quero mostrar algumas ferramentas que são fundamentais no processo de desmontagem. Uma pequena talhadeira, isso é fundamental no processo de desmontagem. Uma outra talhadeira, esta aqui a gente fez tortamos ela, fizemos uma espécie de alavanca. E o pé de cabra, o pequeno pé de cabra, o mini pé de cabra. E ferramentas como torqueses. Aqui nós temos dois tipos, uma torquesa mais robusta e uma torquesa que tem o fio frontal, ou seja, ela pega mais rente ao prego na hora de tirar, certo? Essa almofada, vocês lembram, acho, que o trabalho que o removedor faz, a gente passa e logo depois ele dá uma arrepiadinha, então a gente vem com a espátula, retira e faz como é que se chama, Kleber? Com o thinner? A neutralização com o thinner, já para deixar ela pronta se a gente precisar ir para lixa ou não, que a gente ainda não sabe. Aqui a gente pode ver o que ficava por dentro da portinha. E é aqui que a gente não chega para conseguir limpar, então por isso a importância de retirar. E vamos lá. Aqui em Porto Alegre está muito quente, então tem que tomar cuidado com isso, que o removedor está secando também muito rápido e quando ele seca acaba atrasando o nosso trabalho. Ele já agiu na madeira, então não tem por que a gente passar removedor nela toda e retirar de uma vez só, porque ele pode secar e a gente pode ter mais trabalho. E esse é o trabalho que eu vou fazer em toda a almofada, em todos os detalhes. Os detalhezinhos eu vou mostrar para vocês, que eu vou trabalhar com uma escovinha, que fica mais fácil para limpar. E aqui então a gente vem com o thinner. E é bem provável, até mesmo pelo tempo desse móvel, que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho de lixa, porque o acabamento está bem entranhado na madeira. Aqui, ó, bastante sujo, a gente vai retirar. É provável que a gente não vá passar uma segunda de mão de removedor. Acho que a gente vai ter que entrar com um pouquinho de lixa para trabalhar ela. E é desta maneira que a gente vai seguir em toda a portinha. Eu falei aqui da lixa 60, da lixa 600, da lixa 220, só para não deixar passar esse tema. Por que esses números? Esses números significam que esse elemento cortante que está colado aqui nesse papel, então aqui tem um papel que tem pedrinhas, que é o nosso elemento cortante, certo? Então o que acontece? Essas pedrinhas que foram coladas aqui, elas foram peneiradas. A peneira que tirou essas pedrinhas, nesse caso aqui 220, tinha 220 furos por centímetro quadrado, então sai esse pozinho aqui. Quando a gente tem 60 furos por centímetro quadrado, a gente vai ter um pó mais grosso, evidentemente.
Quando a gente tiver, por exemplo, a lixa 16, vai ter 16 furos, ou seja, um pedrão. Quando a gente tiver a 1200, eu costumo brincar aqui que a 1200 e a minha mão é mais ou menos parecido, certo? A gente tem até 3.000, 5.000, 7.000. Uma vez eu falei que ia de 16 a 3.000, e aí uns parceiros nossos aí do canal disseram, não, meu tio fabricava joias e usava 7.000. Mas aí uma outra questão. 7.000 em marcenaria jamais a gente vai usar, jamais. Aí em marcenaria nós vamos usar no máximo a 400, no máximo a 600, quando for fazer um polimento. Quando a gente for trabalhar com madeira, nós vamos usar até 220 na madeira bruta, e a partir da 220 é só acabamento, ou seja, 360, 400 é parte de acabamento, isso é uma outra história, certo, gente? Além das lixas, nós temos algumas outras coisas que são os chamados, eu chamo aqui de abrasivos, mas na verdade a lixa é um abrasivo, que é isso aqui, ó, as esponjas abrasivas. Existem várias apresentações dessas esponjas, inclusive essa aqui, por exemplo, a gente compra num pacotinho que vem 3. Vem uma fina, uma média e uma grossa. Essa aqui não, essa aqui já é de uma outra fábrica, essa já é bem mais fina. Isso aqui é para um polimento. Existe aquela verdinha que a gente usa para lavar louça, quem lava louça, evidentemente, eu lavo. O que acontece? Usa-se aquela verdinha, aquela parte verde também serve para fazer um polimento. E ainda uma outra ferramenta que é aquela esponja de aço, aquela que a gente usa para dar o brilho nas panelas, a gente usa muito para fazer acabamento. Eu chamo esse setor aqui de abrasivos, embora, evidentemente, a lixa também seja um abrasivo. A gente resolveu tonalizar a almofada, porque a gente percebeu que todas elas têm a mesma madeira, e depois de lixadas elas acabam no mesmo tom. E a gente percebeu que é esse tom aqui da porta que a gente quer tentar manter na nossa cristaleira. Então, a gente vai tonalizar uma das almofadas dessa porta aqui e vai tentar trazer um tom próximo a esse. Isso nem sempre a gente consegue, mas o objetivo é esse, se aproximar o quanto mais. Porque depois, quando ela toda estiver pronta, a gente vai passar um tonalizador provavelmente bem fraquinho em toda a cristaleira, inclusive é nesse pedacinho aqui que a gente quer que fique, para então dar uma aproximada ainda maior. A tonalização pode ser o terror da gente, né? Porque a gente nunca sabe de que forma a madeira que está há tanto tempo pigmentada vai receber o nosso tonalizador. Então, quando a gente pega aquele tonalizador que a gente testou e coloca lá na nossa madeirinha do nosso móvel, às vezes não é exatamente, não acontece o que a gente imaginou que ia acontecer. Aqui, eu fiz alguns testes e eu acredito que deu certo. Então, essa daqui é a parte de dentro da nossa almofada, no caso. Eu vou tonalizar essa daqui com vocês agora. Mas eu acho que dá pra ver daí que a gente conseguiu aproximar bastante o tom. Por mais que a gente ainda tenha que trabalhar um pouquinho, deu certo. E a gente partiu da simplicidade mesmo. Um dos tonalizadores que a gente gosta de usar e que tem um bom resultado, que continua mantendo as características da madeira, ou seja, aparecem os nós, aparecem os veios, aparecem algumas marcas que a gente gosta de deixar também no móvel restaurado, é o betume. E aqui eu fiz uma diluição, que deu certo. E agora eu vou mostrar para vocês. A gente faz uma boneca bem bonitinha. Eu não vou fazer uma boneca muito legal agora, mas quanto mais bonitinha, melhor fica o nosso trabalho. E aqui eu vou vir então com o betume. Uma limão. A gente vai ter que esperar secar. Hoje o dia está um pouco úmido, ou seja, vai demorar um pouco mais, por mais que seja base de thinner, vai demorar. Aqui deste lado, a gente deu 2 limão e já chegou nesse tom. Ou seja, eu não quis aumentar a quantidade de betume daqui porque eu gostei da tonalização dele,
Mas ao mesmo tempo, para aproximar com a madeira que eu quero, eu usei 2 limão. Então em seguidinho a gente vem aqui com mais uma limão e a gente vai conseguir aproximar ainda mais. Então, ou seja, resolvemos o problema das almofadas na nossa cristaleira. É bem provável que a gente consiga chegar num tom bem próximo dela toda. Então, nós usamos o método da infiltração. Eu vou botar minhas luvas aqui, porque eu vou dizer um negócio para vocês. Não mexam com cupinicida sem estar devidamente com luvas. Eu fui parar no hospital com problema de saúde quando manipulei uma quantidade muito grande de cupinicida e sem proteção. Então, assim, gente, é doloroso, mas é verdade. Bom, qual é o principal método? A infiltração. Então, a infiltração é o seguinte, nós temos aqui um aparelho de injeção, esse não é o ideal, certo? Qual é o aparelho de injeção, né? É uma seringa. Existem aquelas de vidro e existem aquelas que seriam as mais apropriadas, que são as de uso veterinário. Obrigado. Veterinário, que a gente compra nas veterinárias, que é um de metal. Aquela é melhor. Essa aqui já tem problema. Já botei um pouquinho aqui e já começou a me dar problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui um pouco, só para fazer essa demonstração para vocês. Vou colocar aqui a agulha. E aqui eu tenho um pé de um pichechê. Eu vou pegar um furo, preferencialmente o furo de cima, né? E vou colocar o meu líquido. Vou colocando o líquido aqui dentro. E eu vou observando no meu móvel onde é que esse líquido vai começar a sair. Esse aqui está bastante prejudicado. Então ele vai sair em seguida em outros furos aqui. Aí existem alguns que não estão prejudicados. Às vezes tem 2 ou 3 furinhos, a gente vai lá e injeta. Fazendo isso, ou seja, injetando, essa minha seringa realmente é muito ruim. Ó, aqui já começou a sair, ó. Injetei aqui e já começou a sair aqui, ó. Ó, já aqui embaixo já saiu. Aqui embaixo já começou a sair. Ou seja, ele está inundando. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Ele está percorrendo aqui dentro desse pé os túneis que o nosso cupim fez. Consequentemente, quando a gente entender, nós vamos ir colocando, vamos para outro furo, vamos para outro furo e vamos colocando. Existem alguns fabricantes de cupinicidas que tem inclusive em aerosol. Você coloca o biquinho lá e você aperta um aerosol. Eu nunca usei, mas dizem que funciona. Vários parceiros nossos dizem que funciona. Só que só isso, gente, não basta. Só isso não basta. A gente precisa fazer uma segunda etapa. Esse, pelo menos, é o nosso processo aqui. Uma segunda etapa, que é fazer o abafamento. Depois que nós introduzimos o líquido aqui dentro. E aí eu não quero briga com os nossos amigos que fabricam o cupinicida. Mas não vou indicar marca nenhuma. Depois que a gente colocou o nosso líquido cupinicida dentro do molde, a gente vai colocar dentro de uma lona preta. Nesse caso aqui é um saco de lixo. Vamos envolvê-lo. Claro, como essa é uma peça pequena, não vai ter problema nenhum. E passamos aqui uma fita crepe e guardamos por no mínimo 15 dias. Antes nós vamos falar dos metais. Essa cristaleira tem puxadores diferentes, puxadores de gaveta e puxadores das portas, são de formato diferente. Eles são de latão, com um banho de bronze. Alguns deles tinham já um desgaste muito grande, isso é importante. As fechaduras são várias, fechaduras eu estou trazendo apenas uma aqui, que é isso aqui que a gente sempre comenta. É muito comum a gente
fazer uma restauração de um móvel que tenha fechaduras e não conseguir fazer elas funcionar. Então isso, gente, é imperdoável numa restauração. Ah, mas eu não sei onde está a chave. Vamos procurar. Porque a chave, normalmente, ela é igual para toda a cristaleira e para todas as partes da cristaleira. Em razão do cuidado que essa família tinha com esse móvel, todas as fechaduras têm a sua chave. Isso é uma coisa muito importante, mas isso é raro de encontrar. Então esse é o primeiro ponto. Não vamos admitir uma fechadura que não funciona, certo? Bom, e tem alguns apliques também, um aplique muito bonito na parte da frente da cristaleira, também em latão, que tem algum desgaste, tá, gente? Tem algum desgaste. Mas isso, para nós e para os proprietários, enfim, faz parte da história do móvel. Isso é uma opção, ok? Bom, a nossa colega Carla Mark fez um trabalho, esse trabalho que vocês estão vendo aqui, fez para fazer a limpeza desses metais. Então ela usou 250 ml de vinagre e 2 colheres de sal bem cheia num pote. E passou esse líquido em todos os metais. Deixou de molho. Deixou de molho. A Paula também corrigindo, deixou de molho. Alguns ficou de molho, outros se passa. Isso a gente pode fazer dependendo do vasilhame que a gente tiver. E uma escovinha para ajudar a tirar. Então deixa lá de molho um pouco, ou molha, né? Vem com uma escovinha, faz as limpezas e depois tem um detalhe muito importante. Ao término do serviço, a gente tem que passar uma água. Porque o que acontece? O vinagre, ele é oxidante. Então, se a gente não retirar o vinagre dessa superfície, ele vai voltar a oxidar. Então, isso é muito importante. Água corrente, ou seja, embaixo de uma torneira, de preferência e até com uma esponjinha daquelas verdes de lavar louça. Passa aqui até com sabão mesmo, não tem problema, mas passe bastante água corrente para tirar todo o vinagre que porventura esteja aqui nessa superfície. Certo, gente? Pois bem, meus amigos, então vocês assistiram às várias fases da restauração desta nossa belíssima cristaleira. Antes de encerrar com aquele nosso conceito, eu quero dizer que a gente está no Instagram, no Facebook, no nosso site madeiraprima.com.br, onde nós temos lá a nossa lojinha. E o mais importante de tudo, gente, é aquela dedicação que vocês puderam acompanhar ao longo desse trabalho. É um trabalho belíssimo de restauração e nós prometemos trazer imagens desta cristaleira depois que ela estiver lá na casa do cliente. E para encerrar, então, o nosso conceito de trabalho que vem desde o nosso primeiro programa. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.